Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos para nossa aula de eternização. Gente, eu vou fazer a eternização nesse moldezinho aqui, tá? Vou deixar o link para vocês de onde eu comprei ele. Eu acho as eternizações a mais bonita é nesse molde. Eu acho lindo, 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 tá? E ele também já vem com o pezinho. Isso é muito, muito, muito bom na hora de você vender, tá bom? Hoje a gente vai fazer a eternização do umbigo, da pulseirinha e do cabelinho, tá? Eu recebi esse aqui de uma cliente e vou fazer com vocês aqui o passo a passo, mostrando todos os detalhes de como eu faço, tá bom? Isso aqui a gente vai fazer depois, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é o passo de higienização, esses detalhes de preparação daqui, tá? Mas a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou fazer aqui primeiro uma camada, um rosa bem clarinho, tá bom? Então, eu vou fazer a primeira camada, eu vou usar 20 gramas de resina e 10 de endurecedor para essa primeira camada aqui, tá bom? Vamos lá, gente, ó, vou estar colocando 20... Opa, passou um tiquinho aí. Então, agora eu vou usar 12 de endurecedor. 12 gramas de endurecedor, tá? Zerei aqui. Doze gramas de endurecedor. Agora, vou mexer a minha resina. Em torno de uns 10 minutinhos, assim, uns 5 minutinhos, tá? Em torno de uns 5 minutinhos aqui. Até misturar bem e ela ficar completamente transparente. Mesmo que eu vá fazer pigmento nessa resina, eu preciso misturar bem. Pra quê? Quando a gente mistura muito bem a resina, isso serve pra deixar ela completamente misturada com o endurecedor, tá? Porque se você não misturar muito bem a resina, mesmo que você não vai fazer a transparência, pode ocorrer dela emborrachar ou de não pegar o pigmento corretamente, tá? O pigmento fica borrado, e outras causas também que ocorrem se você não misturar bem a resina. E outra coisa, isso aqui também é muito bom se você misturar bastante, muito bem, até mesmo para cura. A cura é mais rápida, porque fica bem misturadinho, tá? Então, qualquer quantidade, misture e o mínimo da mistura é 5 minutos, tá bom? Ó, prestem bem atenção nessa dica que eu vou dar aqui pra vocês, de evitar um pouco de bolha, tá? Coloque o palito lá no fundo, gruda o palito lá no fundo, ó, e vai mexendo, tá? Porque assim você evita gerar muitas bolhas, tá bom? Do que ficar com o palito dançando no copo, tá bom? Vou dar uma acelerada aqui no vídeo pra não ficar muito grande. Ó, deu uma pausada. Agora, pra fazer essa coloração, eu vou usar a tinta acrílica branca. E vou usar a minha tinta rosa. Essa aqui, tá bom? Pra mim fazer essa cor. Então, primeiro eu vou pegar um branquinho aqui. Vou melecar bem o palitinho, ó. E vou passar aqui.
Vou mexer bastante, tá? Porque eu quero ver o tom de branco que vai ficar. Porque o cliente pediu um rosa bem, mas bem clarinho mesmo. Então, eu vou tentar deixar um rosa bem clarinho. Tá? Um branco mais transparente ainda. Vou pegar um pouco mais de pigmento aqui. Vou pôr de novo na minha resina. Eu gosto, gente, de copo transparente. Como esses aqui de café, ó. Tá vendo? Que dá pra você ver a cor. Eu não gosto deles brancos assim. Eu tenho esse aqui, porque o meu transparente acabou. E esse aqui eu peguei, que tava de um aniversário que teve ele na minha mãe. E eu trouxe. Que agora eu tô assim, dessas. Trazendo os copos que sobram. Já tá num tomzinho um pouquinho branco. E aí agora, gente, ó. Eu vou só molhar o palitinho aqui, ó. Não vou nem colocar a gotinha lá, porque eu acho que já vai ficar forte, tá? Ó, vou molhar um pouquinho a pontinha do palitinho, ó. Vou colocar aqui. Aí, ó, já deu uma rosada boa, tá vendo? Se eu tivesse colocado uma gotinha, ia ficar muito, muito rosa. E o cliente não quer, que é quase branco mesmo. Ó, e eu acho que ainda ficou muito rosa. Ele quer um rosa muito, 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 muito clarinho. Quase branco. Vou colocar um pouquinho mais de branco. Ó, vou colocar um pouquinho mais de branco. E aí, agora eu só vou mexer. Já coloquei o pigmento suficiente. Se eu colocar mais, pode ocorrer o risco de não ficar legal. De estragar minha resina. Ah, Stephanie, como é que eu sei o tanto de pigmento? Gente, é moderado, tá? Por exemplo, eu não ia colocar esse tanto de pigmento aqui se a minha resina fosse pouca, tá? Pouca, por exemplo, pra fazer um chaveiro, o máximo que eu coloco são umas 2, 3 gotas. Quando é de gota, tá? E for no palitinho assim, umas duas vezes só, no máximo, com pouquíssimo pigmento no palito. Então, você tem que prestar bastante atenção nisso, na quantidade de resina. Se você colocar muito, vai dar ruim, tá? Vai ter reação na resina. Ó, agora eu vou mexer bastante, tá? Pra minha resina misturar bastante com o meu pigmento e ficar tudo de uma cor só. Às vezes eu vejo muitas pessoas falando assim, ah, mas o pigmento de acrílico é ruim, porque fica manchado. Não. Se tá manchado é porque você não misturou bem a resina, tá bom? Com o pigmento. Se você misturar bastante e muito bem, não vai ficar manchado, vai ficar de uma cor só, tá? Então, tem que misturar bem sim, pra ficar, pro pigmento pegar realmente na resina. Prontinho, ó. Agora, eu vou colocar essa camadinha no meu molde. Ó. Tá vendo que ficou um rosinha bem clarinho? Bem tchucu-tchucu. Eu acho que ainda esse rosa ainda tá muito forte. Ó, gente. Eu já tampei o meu molde, isso é o suficiente, tá? Eu não preciso colocar aqui uma camada muito grande de resina. Por quê? Porque agora eu vou esperar isso aqui endurecer pra mim colocar os outros itens. Se eu colocar uma camada muito grossa nisso aqui, o embigo vai ficar pra fora, tá? Então, é só uma camada bem fininha mesmo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês na lateral. Tá vendo? Não vai nem 1 centímetro, bem fininha mesmo. Só coloca. Deu pra cobrir o molde? Ok, tá? Tá excelente. Ó, nem usei as 20 gramas de resina, ó.
tá vendo? Aí agora eu vou colocar aqui, ó, no meu pezinho. Vou colocar o restinho aqui também. Prontinho. Botei aqui no meu pezinho. Aí, aqui no meu pezinho, eu vou colocar um glitter rosa, tá? Porque eu quero que esse glitter desça lá pra baixo. E fique lá embaixo. Dá uma misturadinha aqui pra ele descer. Prontinho. Aí agora, gente, ó, eu vou tirar a minha luva, que ela tá toda melecada de resina. E vou passar. Aí eu sempre gosto, eu não gosto de passar o maçarico, tipo, já acabei de fazer e já vou passar o maçarico, tá? Eu gosto de esperar um pouquinho, porque aí, assim, todas as bolinhas já subiram. Já deu tempo de todas as bolinhas subirem e, assim, eu consigo estourar todas elas, tá? Pra não ficar passando o maçarico toda hora. Aí, gente, ó, o que acontece? Nessa parte aqui, deixa eu dar uma dica pra vocês. Vocês prestem bastante atenção nessas bordinhas aqui, ó. Porque é onde que ficam as bolinhas. Tem umas bolinhas que ficam escondidas aqui. Então, vocês prestem bastante atenção nisso, tá? Passei. E aí, gente, deixa eu falar pra qualquer coisa que vocês forem fazer. Eternização, chaveiro, qualquer coisa. Prestem atenção, fiquem de olho. Não faça e deixa lá largado, não. Faça e fique de olho. Daqui uns 5 minutos, vem aqui ver se surgiu alguma bolha, tá bom? Porque assim você evita de perder a sua eternização, principalmente de um produto, de um item tão significativo desse jeito, né? Agora vamos pra outra parte, vou esperar endurecer aqui e vou vir com a outra parte aqui, mostrando pra vocês. Prontinho, gente, ó, já tá bem sequinho. Olha que ficou um rosinha bem clarinho do jeito que eu queria, tá? Então, agora, a gente vai tirar aqui, tá? Eu gosto de mexer nos itens só nessa parte, tá? Então, eu só tiro da embalagem onde o cliente me mandou, só quando eu já vou usar as peças, tá? Eu prefiro assim, pra não correr risco de estragar, de sujar, tá bom? Então, eu só tiro as peças do plástico, da caixinha, quando eu vou usá-los, tá bom? Nessa parte, gente, tomem bastante cuidado pra não sujar, principalmente o cabelinho, tomem bastante cuidado com isso, porque essas peças são muito importantes, tá? São peças afetivas e quando a gente tá fazendo a eternização, a gente tem que tomar todo o cuidado do mundo, tá bom? Então, vamos lá, eu vou separar os itens aqui, tá? Como é que funciona, gente, ó, a higienização, tá? Eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. Eu vou tirar aqui o cabelinho, tá? Tá enrolado no papel higiênico, do jeito que o cliente me mandou. Tomem bastante cuidado, tá? Quando vocês forem pedir as coisas pros clientes, também sempre peçam, quando vir cabelinho, alguma coisa assim, peçam pra vir bem guardados, tá? Bem envelopados, para não correr o risco de estragar, de sujar, tá bom?
Sempre observem isso. O cabelinho, gente, vocês tomem bastante cuidado, tá? Porque é muito fácil de perder fios, de embaraçar, de sujar, de melecar. Então, tomem bastante cuidado com esse item, tá? É muito importante vocês tomarem bastante cuidado com os itens de eternização. Gente, em questão de higienização. Primeiro, eu limpo, tá? Eu só limpo com um lenço umedecido. Muito cuidado com as pulseirinhas, elas são escritas em caneta. Se você passar álcool aqui, você vai tirar todas essas identificações. Então, cuidado com isso. No umbigo, gente, ó, eu gosto de usar também só o lenço umedecido, porque o álcool, se eu passar o álcool no umbigo, tá? Eu vou ressecar ele. Então, eu só passo o lenço umedecido, observo se não tem nenhum pelinho, nenhum cabelinho grudado no umbigo, tá? Então, esse é o meu processo de higienização. Eu não sei o processo de outras pessoas, não sei como elas fazem, mas pra mim eu faço assim, super dá certo, tá? Eu não uso álcool em nenhuma das minhas higienizações e prontinho. Limpei, verifiquei se não tem nada sujo. Vou pegar aqui os meus nomes que eu imprimi, tá? Stephanie, na onde que eu encontro essas figurinhas? Gente, eu pesquiso no Google o nome delas mesmo. Aí eu escrevo PNG já para aparecer em PNG, tá? Por exemplo, relógio em PNG, régua em PNG, calendário em PNG, balança em PNG e já aparece várias opções lá para mim, tá? Então, isso aí é um detalhe muito simples. Gente, sempre observe pelo menos umas 3 vezes antes de vocês imprimirem se os dados estão corretos, tá? Porque isso aqui é muito importante, porque se você errar algum desses dados aqui, depois que a eternização estiver feita, é quase impossível de reverter. Então, bastante cuidado nessa hora, tá? Eternização é uma das peças que você precisa ter mais cuidado, porque não pode dar errado, não pode sair errado. Não pode dar bolhas, não pode não pode ficar torto. Então, você precisa tomar bastante cuidado. A eternização tem que ser muito cuidadosa, tem que ficar olhando toda hora para ver se tem alguma coisa fora do lugar, para ver se surgiu alguma bolha, tá? Não é querendo assustar vocês, mas é porque é algo muito importante para a pessoa, tá? Não é igual um chaveiro que você vai poder refazer. A eternização você não vai poder refazer, aí você vai ter que lixar. Então, dá um trabalho, você pode perder o umbigo. Então, bastante cuidado nesse passo, tá? Agora, gente, antes da gente fazer, tá? Já pregar tudo, eu vou ver aonde eu vou deixar tudo, tá? Então, esse passo aqui é o seu momento de você ver aonde você vai colocar as peças, aonde você vai ficar melhor, vai colocando e vai vendo qual é o melhor lugar, onde fica legal, porque talvez o cliente vai mandar outras coisas para você, como testes de gravidez. Então, prestem bastante atenção nesses detalhes, tá? Gente, eu vou colocando aqui, eu vou dar uma aceleradinha, tá? No vídeo, porque aqui essa parte ficou muito grande, porque aí eu fui fazendo várias tentativas, colocando de várias formas, até ver um jeito que ia ficar legal. Ó, aqui eu ainda não decidi o jeito que eu ia colocar, fui fazendo outras tentativas, pra ver o jeito mais bonito, mais estético, né? Então, nessa parte aqui, gente, é muito particular. Vocês podem pegar ideias de outras pessoas também, que estejam usando os mesmos itens que você, pra facilitar também, né? Vocês também precisam ver o tamanho do molde. O meu é um molde médio, tá? É o médio, não é o grandão, é o médio, tá? Então, vocês têm que prestar bastante atenção nesses detalhes. Detalhes do molde, desses detalhes. Gente, nessa pulseirinha aí, vocês podem... É melhor eternizar sem essa parte de trás, só com a parte da frente, tá? Recorta a parte de trás, mas aí você precisa pedir autorização ao cliente. Não faça nada a não ser autorizado para o cliente, para não surgir problemas para vocês depois da eternização, tá? Essa aí eu perguntei ao cliente, ele falou assim que não queria que retirasse, tá? Que se desse para eternizar com esses detalhes aí, era para eternizar, então eu eternizei, dá um pouquinho de trabalho, porque ela não fica retinha, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês, e aí vocês têm que prestar bastante atenção.
Aí, gente, ó, esse aí foi o formato que eu escolhi, tá? Eu vou colocar o cabelinho ali lá no fundo. Então, esse aí foi o formato que eu escolhi. Vocês estão vendo que sobrou pouco espaço nas laterais? Esse aí eu vou fazer sem detalhes nenhum, tá? Porque foi um pedido do cliente, sem glitter, sem flores, sem nada. Vou estar mostrando aqui pra vocês um que eu fiz com detalhes, pra vocês verem mais ou menos como que funciona. Esse aí eu não fiz com detalhes nenhum. Aí, agora, nessa parte, gente, é bem simples, vocês vão pregando, tá? Eu prefiro o adesivo por causa disso aí, olha a facilidade, só pregar não vai sair nada do lugar. Se você estiver usando o papel vinil sem ser o adesivo, tomem bastante cuidado pra não saírem do lugar, tá bom? Ó, vou pregando com bastante cuidado, vendo se não tá torto, tá? Prestem bastante atenção nessa hora, pra ver se não tem nada torto, pra ver se tá tudo certinho. Nessa hora, bastante atenção. Não faça as coisas correndo. Se você não tiver tempo de fazer com calma, a eternização você precisa fazer com calma, observar todos os detalhes, porque realmente é muito séria, tá? Então, se você vai fazer a sua primeira, tá começando agora, cuidado, tá? Preste atenção em todos os detalhes. Ó, esse aqui eu vou cortar, porque eu achei que ficou muito grande, tá? Não vai ficar na medida certinha dos outros, então eu vou cortar e reduzir, colocar minha reguinha reta. E a medida na mesma linha reta dos outros. Ó, eu vou colocar minha reguinha reta, porque ela tava virada e não ia dar pra ficar centralizado com os outros, tá? Então, eu vou colocar minha medida aqui junto com os outros. Ó, coloquei um pouquinho mais pra cima, vou consertar. Isso aqui é muito importante, tá? Todos os detalhes contam na hora da eternização. Por isso que esse aqui é um dos que eu aconselho vocês a fazerem mais pra frente, tá? Porque é um item realmente que você precisa ter um pouco mais de cuidado, não pode ter bolhas, não pode ter nada errado, tá? Porque se tiver, vai ficar aí, isso aqui é uma coisa que vai ser eterna pro seu cliente, então tomem bastante cuidado. Nessa parte aqui, gente, dessa pulseirinha, ô pulseira chata. Nossa, essa aqui, se você não cortar ela, pelo amor de Deus, ela dá muito trabalho. Mas aí é muita persistência, muita paciência, tá bom? Eu vou colocar aqui a minha resina. Agora, eu vou usar novamente 20 gramas de resina e 10 gramas de endurecedor pra gente fazer a nossa segunda camada, tá? Porque não é pra ser uma camada grossa, muito grossa, tá? É só pra manter os nossos itens parados, tá? Então, não é pra eles ficarem boiando. Então, 20 gramas de resina já tá muito bom, tá? Então, 20 gramas de resina na primeira camada e 20 gramas de resina na segunda camada com 10 gramas de endurecedor. Tudo certinho? E esse aqui a gente ainda vai usar pra completar o nosso pezinho, tá? Então, nem vai 20 gramas total na parte do coração. Vou colocar aqui até completar 30 gramas. Prontinho, então foram 20 gramas de resina e 10 gramas de endurecedor, 30 gramas ao total. Gente, ó, nessa parte aqui, essa parte vai ser transparente, né? Então, misturem bastante, misturem bem, tá? Eu vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo, porque senão fica muito, muito, muito rápido, tá? Gente, ó, prestem atenção, olha pra vocês verem, tá vendo? Tanto que fica branco, perolado, fica uma cor meio assim, então vocês têm que misturar bastante, principalmente quando a peça for transparente, tá? Olha, gente, agora, ó, tá completamente transparente, tá vendo? Sem nenhum... Quando ela não tá transparente, você passa, ainda dá pra ver umas linhas boiando assim. Ó, agora esse passo aqui é muito importante, tá? Vocês vão misturar os itens, só não o cabelinho, tá? Os itens, por exemplo, se vocês forem usar flores, alguma coisa assim, também misturem, tá? Porque isso aqui vai tirar o oxigênio das peças e vai evitar de dar bolhas na hora que você for passar lá pro molde, tá? Então, deixa aqui uns 3 minutinhos, tá? Pra vocês depois utilizarem essas peças, tá? Vou deixar aqui e já vou voltar com elas prontas pra colocar no molde.
Ó, gente, pronto, aguardei, tá? Uns 3 minutinhos. Quando parou de subir bolhas, eu já vi que tava ok, tá? Agora eu vou colocar os meus itens aqui, tá? Primeiro eu vou colocar os itens, depois eu vou despejar a minha resina, tá bom? Ó, vou colocar o meu embigo, vou colocar a minha pulseira com bastante calma. Gente, uma coisa também, a pulseirinha é normal ficar um pouco mais clara. Já avisem isso ao seu cliente. Por exemplo, se uma pulseirinha estiver muito antiga, já for muito antiga, vai ficar mais claro ainda, tá? Porque como é caneta, a resina ela é líquida, tá? Então, ela clareia um pouquinho o nome. Se for uma pulseirinha muito antiga, com o nome já tá bem clarinho, vai clarear mais ainda. Então, sempre avisem esses detalhes pro cliente. E evitem, tá, de passar o palito no nome, porque isso tira mais ainda o nome, tá? Então, evitem de passar, ficar passando o palito na frente do nome na pulseirinha, tá bom? Ó, agora eu vou despejar, tá? A minha resina. Antes de despejar, vou fazer a misturinha aqui pra mim colocar no meu fundo. Eu vou usar folhas de ouro, tá? Então, eu vou pôr aqui um pouquinho. E vou colocar um pouquinho no pote pra mim usar a folha de ouro. Nessa parte aqui, gente, completem todo o molde, tá? Porque esse aqui é o pezinho. Se você não completar ele bem, vai ficar falhado, tá? Na hora do pezinho, então tomem bastante cuidado com esse detalhe, tá? Vou colocar as minhas folhas de ouro e dar uma misturadinha depois. Pronto, já tá o suficiente. Vou dar uma misturadinha com o palito. Vou pegar um palitinho de dente aqui, que eu acho mais fácil pra misturar. Eu quero pouco, tá? Eu fiz eu coloquei muita folha de ouro. Eu não gostei muito do resultado. Quero só algumas, só pra elas ficarem, só pra dar um detalhe mesmo. Eu gosto delas bem picadinhas, bem picadinhas. Eu acho mais bonito do que os pedaços grandes, tá? A folha de ouro, eu prefiro ela mais picadinha. Ó, gente, aqui eu tô tirando o excesso porque tá passando um pouquinho do molde, tá? Como é o pezinho, ela não pode passar do molde, tá? Ela não pode nem ficar pra baixo do molde e nem muito pra cima. Tava escorrendo ali do lado, então eu tô tirando um pouquinho do excesso, tá? Porque senão vai atrapalhar na hora de colocar o pezinho e colocar a eternização em cima, tá? Então, tomem bastante cuidado nesse pezinho, tem que ficar bem rente ao molde mesmo, tá? Ó, agora eu vou pegar aqui a minha resina, vou despejar no meu molde, tá? Tampando todas as peças. Vocês vão ver que não vai tampar as peças. Por que a gente faz essa segunda camada? Essa segunda camada é só para as peças ficarem no lugar. Porque se eu colocar já tudo de uma vez, as peças vão ficar boiando, tá? E eu preciso que elas fiquem firmes no fundo, tá? Se eu colocar tudo de uma vez, elas vai subir, vai ficar boiando pra cima, vai me dar mais trabalho. Então, por isso que a eternização tem que ser feita em 3 camadas. Por exemplo, se for toda transparente, não precisa, tá? Vocês vão fazer a primeira camada, são só 2 camadas. Façam a primeira camada transparente para as peças grudarem no fundo e depois vem só com a última camada completando tudo. Ah, uma dica, passem o palito com bastante cuidado, porque se vocês passarem com força, vai sair o nome, tá? Passem nesses nominhos, porque eles costumam dar umas bolinhas, tá?
por baixo deles, bem pequenininhas. Então, para evitarem essas bolhas, passem elas, passa o palito por cima, com bastante cuidado, bem devagarzinho, tá? Ó, vou colocar aqui agora o meu cabelinho, pegando com bastante cuidado, tá? Bastante cuidado mesmo nessa hora. Vocês têm que ter um certo de cuidado. Vou pegar com a pinça, tá? Vou colocar aqui. Tem como vocês fazerem coração, com cabelo, várias outras coisas. Só que o cliente não quis, tá? Ele quis só o cabelinho mesmo, de forma simples, só colocado mesmo, do jeito que ele mandou. Então, sem detalhe nenhum. Então, eu vou só colocar aqui. Então, bastante cuidado nessa parte, pra ele não grudar, pra não ficar saindo fios, tá? Ó, é prontinho, gente. Tá pronto. A questão da pulseira, como é que eu faço aqui? Eu vou observando, tá? E vou até a resina engrossar mesmo, que eu senti que ela tá firme, aí eu paro. Mas aí é esse processo aí, ó. Vou colocando, vou apertando pra baixo, pra ela ficar quietinha, até ela engrossar, tá? Ou então, você pode colocar um recipiente em cima pra ela poder ficar um recipiente mais pesado, porque o copinho realmente não ia dar certo, porque o copinho é bem molinho, tá? Mas aí, vocês podem colocar alguma coisa. Tomem cuidado pra não deixar endurecer e aí você grudar o copo com tudo que tiver lá, tá? Bastante cuidado nessa hora, tá? Mas é esse processo aí. Agora eu vou ficar com cuidado, vou ficar observando pra ver se não sai nada do lugar. Até uns 20 minutinhos, tá? Vem de 5 em 5 minutos pra ver se a resina tá engrossando, pra você deixar tudo no lugar. O cabelinho, ele vai dar uma mergulhadinha, então vai sair do lugar um pouquinho, depois você vem, volta o cabelinho pro lugar, vê se o umbigo tá no lugar, a pulseirinha tá no lugar. Então, esse passo a passo, vocês precisam fazer de 5 em 5 minutos pra ver se tá tudo ok, tá bom? Principalmente se tiverem a pulseira, tá? Se tiver a pulseira, vocês têm que tomar bastante cuidado nessa hora, tá? Vou colocar aqui um pouquinho por cima. E ficar em observação da minha pulseira, tá? Vou ficar colocando ela no lugar, voltando o cabelinho se sair do lugar. Vou aqui estourar as minhas bolhas. Muito cuidado, tá? Não passem o maçarico no umbigo, tá? Não passem ele no umbigo. Por isso que é bom mergulhar ele antes. E no cabelinho, se o cabelo não tiver todo na superfície, se não tiver todo mergulhado, não passem o maçarico por cima do cabelinho se ele não tiver mergulhado na resina, se ele tiver por fora, tá? Senão vai queimar. Então, bastante cuidado com isso também. Agora é observar as bolhas, vejam nas laterais, tá? Prestem bastante atenção nas laterais, porque essa eternização, ela costuma dar muita bolha na lateral. Qualquer outro molde, redondo, aqueles que tem aquelas ondinhas, então tomem bastante cuidado nisso, detalhe. Fiquem observando, essa parte é de observar. Depois que vocês fizeram isso, observem, passem o palito na borda para tirar as bolhas, tá? E essa aí é a questão da observação, tá bom? Ó, depois de alguns minutos, eu voltei de novo, a resina já tá mais grossinha. E olha na onde que tava o meu cabelinho, tá vendo? Ele foi todo pra debaixo da minha pulseirinha. Então, é esses detalhes que vocês têm que tomar cuidado, tá? Porque realmente eles costumam andar um pouquinho, principalmente o cabelo e a pulseira. O umbigo, ele quase não sai do lugar, mas o cabelinho e a pulseira, sim. Então, tem que observar, não é só colocar lá e deixar, tá? A eternização, ela tem que ser observada até endurecer nessa parte aí, tá? Até tiver bem firme a resina, sendo que não vai mexer. Ela já tá bem grossa nessa parte aí, então provavelmente o cabelinho não vai mexer mais, só a minha pulseirinha que vai subir um pouquinho, mas depois eu vou consertar ela. E aí, é questão de observação, tá? É observar, vir, colocar no lugar. Então, a eternização, gente, é esse processo, tá? Não é um bicho de 7 cabeças, não é muita dificuldade, é só questão de observação. Você precisa observar, você precisa toda hora estar ali. Até essa segunda camada é a mais chata, mas também depois dela é só alegria, tá bom? Então, agora, ó, prestem bastante atenção nessa dica. Fiquem observando, tá? Se for a pulseirinha, se for só cabelinho e umbigo, ou se for só o umbigo,
menos preocupação, porque o umbigo, como ele é mais pesado, ele, do jeito que você colocar, ele vai ficar quando tá a camada fina. Por exemplo, flores, todos esses detalhes que vocês forem colocar, por exemplo, flores que elas sobem, mexem de lugar, você precisa ficar observando, tá? Agora eu vou esperar essa aqui secar, vou trazer o resultado pra vocês e vou mostrar agora pra vocês uma eternização que eu fiz com flores. Olha, gente, essa aqui, ó, eu fiz ela com flores, tá? Observem bastante, ó, a questão das flores, para elas não ficarem viradas de cabeça para baixo, para elas não subirem, para elas não ficarem tortas. Então, você precisa observar bastante todos esses detalhes, tá? Então, quando vocês forem fazer a eternização com flores, vocês precisam acompanhar igual a questão da pulseirinha. Total acompanhamento, o tempo todo, fixo, até a resina endurecer. Ó, voltei aqui com a minha eternização, tá? Ela ainda não tá bem sequinha. Voltei, mexi novamente, coloquei a pulseirinha no lugar, fiquei pressionando o palito na pulseirinha para que ela pudesse ficar mais firme no fundo. Então, esse detalhe é muito importante, tá, gente? Então, observem, sempre vem, quando tiver flores, observe se a flor não virou de cabeça para baixo, observe se não deu bolha na flor, tá? Então, esses detalhes é muito importante vocês ficarem observando. Então, toda vez que vocês fizerem uma eternização, é esse o processo, tá? Ela é chata, realmente, é muito trabalhosa. Ó lá, ó, depois eu voltei mais outros minutinhos, olha na onde que tava a minha pulseirinha, tá vendo? Tampando a minha data. Então, se ela secasse desse jeito aí, eu já tinha perdido a minha eternização, né? Já tinha danificado a minha eternização. Por isso, é muito importante vocês tomarem esses cuidados. Ficarem observando, ó, vai colocando. Ter paciência, tá? A eternização é questão de paciência, ó. Vou pressionando o meu palito pra ela poder ficar quietinha. Então, por isso que é melhor quando a gente tira aquele botãozinho lá de trás, porque fica melhor. Mas se o cliente não autorizar, aí a gente tem que fazer dessa forma aí mesmo. E é isso, gente. Agora é só esperar endurecer e vir com a finalização, que é a última camada de resina, ok? Prontinhos, meus itens já estão durinhos, ó, bem colocados, tá? Esperei a resina endurecer. Agora, eu vou fazer a minha terceira e última camada, tá? Vou usar aqui 40 gramas de resina e 20 gramas de endurecedor. E depois, vou fazer mais uma pra completar, porque essas 40 não deu, tá? Era pra ser 50 gramas aqui pra finalizar. 50 gramas de resina e 25 gramas de endurecedor. E eu coloquei só 40. No total, pra fazer essa eternização, eu usei 90 gramas de resina e 45 gramas de endurecedor, tá? Então, esse molde, ele vai muita resina mesmo. Então, coloquei aí 41, agora eu vou colocar até completar os minhas 60 gramas. Ó, agora eu vou mexer pra completar a minha resina, tá? Pra completar o meu molde. Gente, nessa parte, mexam bastante, tá? Porque como ela é totalmente transparente, não deixem de mexer bastante, tá? Mexam bastante pra que ela fique completamente transparente, porque na eternização não pode ter falhas, tá? Então, mexam bastante mesmo, até ela ficar completamente transparente. Vou mexer, vou pausar aqui e vou voltar quando tiver já pronta. Ó, prontinho, totalmente líquida. Deixei uns 3 minutos descansando, tá? Pra evitar as bolhas, pra diminuir, né? As bolhas no caso. Porque nessa parte também você já observa que vai ter menos bolhas, tá? Porque como o umbigo, a pulseirinha já tá tudo coberto, vai evitar menos bolhas. Mas isso não significa que não vai dar bolhas, tá? Porque dá bolha sim. Então, vou continuar mexendo aqui e vou aplicar no meu molde e tampar essa belezinha para finalizar a nossa eternização. Gente, eu espero muito que vocês estejam aprendendo, que
estejam esclarecendo as dúvidas de vocês, tá? Se vocês forem fazer, façam a primeira eternização com itens do seu filho, tá? Porque igual eu, quando eu fui fazer a minha primeira eternização, eu fiz com os itens do meu filho. Porque mesmo que se acontecesse alguma coisa, pelo menos eu ia ficar muito triste, mas ia ser algo meu, tá? Então, tomem bastante cuidado na hora de vocês fazerem a eternização, tá? Porque isso que é muito sério. Ó, vou colocar a minha resina no meu recipiente, no meu molde. Ó, não completou tudo, tá? Ficou, acho que faltando mais ou menos umas 10 gramas aqui. Então, agora eu vou fazer outra misturinha. Vou colocar novamente aqui pra completar a minha resina. Aqui eu vou colocar 20 gramas de resina, porque eu vou finalizar outras peças, então eu vou estar usando coloquei 26 gramas de resina. Eu vou estar fazendo outras peças com essa resina, e aí por isso que eu coloquei essa quantidade, tá? Mas pra mim finalizar eu precisei só de 10 gramas, tá? De resina e 5 gramas de endurecedor. Então, no total era pra finalizar a minha peça, 50 gramas de resina e 25 gramas de endurecedor. Vou mexer novamente aqui até a minha resina estiver pronta. Vou pausar aqui o vídeo e vou voltar para só completar o molde. Ó, gente, terminei de mexer. Eu vou fazer uma coisa aqui que eu não aconselho vocês a fazerem, tá? Só vou fazer porque eu vou ficar observando a peça e já tenho uma experiência, mas não façam isso. Eu despejei sem deixar uns 3 minutinhos para que as bolhas todas estourassem. Tá vendo o tanto de bolha que deu lá? Então, não façam isso, tá? Sempre quando vocês mexerem, forem completar com outra camada de resina, deixem eliminar as bolhas primeiro, para depois vocês colocarem no molde, para evitar dar bolhas, tá? Para evitar dar mais bolhas, tá? Coloquei o palitinho aqui só porque tava meio torto, tava tombando a minha resina para outro lado. Então, agora, eu vou passar o meu maçarico para eliminar as bolhas, tá? Então, não façam isso, tá, gente? Eu fiz aqui porque eu já tenho uma certa experiência em questão de eternização. Mas não façam isso. Esperem dar uns 3 minutinhos. E aí, quando as bolhas todas sumirem, a resina estiver bem líquida, bem sem bolhas, aí vocês colocam no molde, tá? Ó, vou passar o palitinho aqui pra eliminar algumas bolhas. Olha o tanto de bolha que deu, tá vendo? Porque eu tinha mexido muito rápido e aí deu muita bolha. Ó, aí agora, nessa parte aqui, não é só jogou, passou o isqueiro e foi embora e deixou a peça lá sozinha e daqui 8 horas você vai voltar, não, tá? Tem que observar se vai subir bolhas, se vai surgir bolhas nos cantos. Então, aqui é uns 10 minutinhos a 20 minutinhos de observação também. Porque essa aqui é a finalização da sua peça, tá bom? Porque esse aqui é o final, então observem, tá? Eu passo o palete assim, ó, pra que se tiver alguma outra bolha, tiver umas bolinhas pequenininhas no fundo, elas possam subir todas, tá? Passo na lateral, com bastante cuidado, tá? Nessa última aqui, observem uns 20 minutinhos, ficam indo e voltando, pra vocês verem se não subiu nenhuma bolha, se não surgiu nada. Tampem a eternização de vocês, tá? Eu uso pra me tampar as minhas peças, era pra me ter mostrado no último vídeo pra vocês, eu esqueci. Mas eu uso aquelas tampas de formas de bolo, sabe? Que a gente usa pra colocar o bolo depois que tá pronto. Eu uso uma daquelas. Então, tampem as suas peças pra não cair mosquito, pra não cair poeira, ok? Isso é muito, muito importante. Vou vir com o isqueiro novamente, depois de passar o palito pra eliminar. Prestem bastante atenção se não surgiu bolhas nas laterais, tá? E aí, gente, é isso. Só vocês observarem agora e pronto. A nossa eternização está finalizada. Depois é só desmoldar e pronto. A eternização, gente, se vocês fazerem ela corretamente, não vai precisar fazer nenhum acabamento, tá? Só desmoldar
e tá prontinha. E aqui está a nossa peça finalizada com sucesso, gente. Linda, 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 mesmo sem detalhes, ficou perfeita. Vou estar tirando todas as dúvidas depois no grupo, tá? Então, se vocês tiverem, já anotem as dúvidas de vocês, que eu vou estar respondendo todas.